Primeira parábola, parábola do tesouro escondido. Versículo 44, diz assim, o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu. Então, transbordante de alegria, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Deu para entender? Mais ou menos, né? Então vamos explicar aqui. O reino do céu, o que está dizendo ali? É comparado a esse campo, que alguém encontrou um tesouro ali. Então, quando ele encontrou aquele tesouro, aquele campo, o que ele fez? Ele vendeu tudo que tinha. Ele vendeu os outros campos, os outros terrenos que ele tinha, a casa, o carro, a roupa, vendeu tudo. Porque tinha um tesouro ali naquele que ele encontrou, para comprar aquele. Então, o reino dos céus é mais valioso e mais precioso do que qualquer outra coisa que você pode ter. Qualquer coisa, teu sonho, sua família, sua vida, o reino do céu é mais valioso, mais importante, mais precioso do que a sua vida, do que suas roupas, do que a sua casa, do que seu carro, seus bens, seu trabalho, do que a sua família. O reino dos céus é mais precioso do que tudo isso. Cada pessoa, cada um de nós deve estar disposto a abrir mão de tudo para alcançar o reino dos céus. Cada um de nós temos que estar dispostos a abrir mão de tudo, da sua vida, dos seus interesses, dos seus sonhos. Tem uma música que dizia, né? Abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida por ti. Tinha algumas pessoas que não gostavam de cantar essa música. Não, eu não abro não. Falavam, né? Devemos estar dispostos. Se entendermos o que é o reino dos céus, se entendermos a preciosidade, a grandiosidade e o valor que tem, nós abrimos mãos de tudo. O viver tem que ser Cristo, o morrer é lucro. Devemos declarar aquele versículo, já estou crucificado com Cristo, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E essa vida que tenho na carne, que tenho aqui, tenho na fé do Filho de Deus, Jesus Cristo, que me amou e se entregou por mim. Podemos declarar isso, será? Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim? E o que eu vivo aqui nessa terra, eu vivo pela fé do Filho de Deus que me amou e se entregou por mim? É um desafio, mas devemos estar dispostos a abrir mão de tudo para alcançar o reino dos céus. Esta parábola do tesouro escondido, ilustra o valor da verdade que se acha em Cristo. Você que encontrou Cristo, você que foi encontrado por Cristo, você que conhece Jesus Cristo, tem que entender que é o mais valioso que você podia encontrar. Mais do que o seu marido, mais do que sua esposa, mais do que o seu filho, mais do que o seu emprego, mais do que o local onde você mora, mais do que tudo. E muitas vezes nós entendemos na mente, mas na prática, a gente vai ver aqui mais à frente que não é bem isso que a gente faz. Então, o valor em Cristo inclui a própria pessoa de Cristo, inclui a mensagem do Evangelho, as boas novas de Cristo, e inclui o destino reservado para nós, a eternidade, a salvação, a vida eterna. Você que encontrou Cristo, deve conhecer Cristo, deve conhecer a palavra de Deus, deve conhecer o destino para onde você vai. O que as pessoas mais almejam nesse mundo, muitas vezes, é entender de onde eu vim, quem eu sou e para onde eu vou. E o verdadeiro cristão, ele entende isso. Eu vim de Deus, eu vim do pó, ao pó vou voltar, esse corpo aqui, mas Deus que me formou. Quem eu sou? Eu sou filho de Deus. Eu sou criatura e sou filho, e sou servo e sou amigo de Deus. Ele é meu Senhor. Então devemos entender quem eu sou, eu devo servir a Deus, sou escravo de Deus. Qual é o meu propósito nessa terra? Cada um tem um específico, né? Ou no seu trabalho, ou de ser pai, de ser mãe, ou de ser um pastor, ou de ser um pregador, ou na vida eclesiástica, ou na vida pessoal. Cada um tem algo específico, mas existem propósitos gerais. Você tem um propósito de ir pregar o Evangelho a toda criatura. Você tem um propósito de anunciar as virtudes daquele que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse é o nosso propósito. E para onde eu vou? Para a eternidade, para viver com Cristo. Então, o verdadeiro cristão, ele entende essas filosofias que os filósofos procuram entender. Quem eu sou, de onde vim, para onde eu vou. Então, o destino reservado para nós é a vida eterna.
Outro benefício que nos dá esse tesouro, encontrar Jesus, é a salvação da morte eterna que estávamos fadados ao inferno. Imagina, gente, estávamos fadados à morte eterna, a choro, a ranger de dente, a morte eterna. Mas Deus nos resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus nos resgatou da morte para a vida eterna. Deus nos resgatou do lamaçal do pecado para andarmos em santidade. Deus fez isso conosco. Devemos transbordar de alegria, adorar, louvar, em tudo dar graças, porque essa é a vontade do Senhor, orar sem cessar. Devemos entender isso e vivermos isso. Nós alcançamos através de Jesus Cristo, que morreu na cruz em nosso favor, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. Nas Escrituras, devemos procurar todas as informações desse tesouro, que muitas vezes está escondido para o mundo, que é o reino dos céus. Leia a Bíblia, medite de dia e de noite, como diz o Salmo número 1. Sabemos isso na teoria, mas muitas vezes não fazemos. Não lemos, não meditamos, nem de dia nem de noite. Devemos cumprir a Bíblia, devemos ser verdadeiros cristãos, orar sem cessar, em tudo dar graças, meditar de dia e de noite, confiar no Senhor. Devemos ser cristãos, queremos ver milagres, queremos ver maravilhas, prodígios, queremos ser diferenciados nesse mundo, mas não vivemos de forma diferente, não vivemos de forma como os discípulos viviam, perseveravam na doutrina dos apóstolos, nas orações, no partir do pão, perseveravam na comunhão. Devemos viver como os discípulos viviam, como Cristo viveu nessa terra, e muitas vezes queremos viver para nós, o nosso eu, da hora do culto, viemos para a igreja, fazemos, cumprir, não! Viva para Cristo, viva por meio de Cristo, viva por meio dEle, e para Ele são todas as coisas, inclusive a sua vida. Então, Jesus Cristo nos concede a salvação, Jesus Cristo nos concede a vida eterna. Ele deixou o manual de vida para lermos, meditarmos, praticarmos, segundo os seus princípios e instruções, como diz Tiago, capítulo 1, não seja apenas ouvinte, mas praticante da palavra de Deus. Ouvimos aqui semana após semana, sábado, domingo, terça, quinta, no YouTube. Amém. Continue ouvindo, mas tudo que ouvir, tudo que ler, pratique. Pratique, não seja apenas ouvinte, mas praticante. Se preciso for abandonar tudo para alcançar esse tesouro aqui que você encontrou, abandonar tudo, pessoas, amizades, seus interesses pessoais, a vaidade, suas vontades, seus achismos. Abandone tudo. A Bíblia, Jesus fala, quer me seguir? Não, tem que amar mais a mim do que ao seu pai, sua mãe, seu filho, seu irmão. Quer me seguir? Tome a sua cruz, negue a si mesmo. Quer me seguir? Largue tudo e siga-me. Isso é o verdadeiro discípulo. Multidão tinha um monte que seguia Jesus. Iam lá atrás do pão que perece, iam lá para ver milagres, iam lá para ver o poder da mão de Cristo. Devemos conquistar o coração do Senhor. E o restante é a consequência. Mas muitas vezes nós estamos como aquela multidão, querendo o que Ele pode nos dar, e não quem Ele é, independente do que Ele pode nos dar. Então, se preciso for, abandone tudo para seguir Jesus, que aí sim você vai ter tudo. O restante é a consequência. Quando encontramos o verdadeiro tesouro, o mais importante de nossa vida, o que nos dará vida abundante e vida eterna, realmente devemos deixar todo o restante. Dinheiro, bens materiais, nossa própria vontade, tudo tem que ficar em segundo plano. Tudo tem que ficar em segundo plano. O que você, reflita aí, nesse momento, pense, em nome de Jesus, o que você dá mais valor na sua vida? Só pense. Seja sincero consigo mesmo. Talvez é um filho, uma família, talvez é o dinheiro, né? Vou te ajudar. Onde você investe? Talvez você fale, é Deus. Amém, glória a Deus. Então vamos ver. Onde você investe mais o seu tempo? 24 horas do seu dia. Onde você investe mais? Onde você investe mais os seus pensamentos? Tudo bem, tem que trabalhar, tem que estudar, amém, glória a Deus. Tá, mas o seu pensamento, o seu coração, a intenção, a motivação, está onde? Mesmo que você esteja fisicamente no trabalho, na escola, na faculdade, mas onde está o seu coração? Ali também estará o seu tesouro. Reflita, o que você dá mais valor na sua vida? Onde está o seu coração?
Onde está o seu tesouro? Com verdade e sinceridade, pense. Será que nas redes sociais, muitas vezes investimos a maior parte do nosso tempo na rede social? Na internet, no Instagram, vendo a vida dos outros, postando, acontecendo, enfim. Assistindo vídeos, séries, filmes. Talvez seja aí também. Será que nosso maior investimento, pensamento, vontade está em ganhar dinheiro, ser rico, ser próspero, né? Financeiramente falando? Será que é no trabalho? Será que é no lazer? Talvez em cuidar do nosso corpo, como deixar a nossa aparência boa, né? Definido, a vaidade. Onde você investe a sua vida, o seu tempo, os seus interesses, o dinheiro? Não devemos descuidar do corpo, do trabalho, dos estudos, nada disso. Isso tudo é lícito. Mas o tesouro maior, o principal, onde devemos investir o nosso tempo, o dinheiro, a vida que Ele permite que nós venhamos ter, tem que ser no reino de Deus. Nesse tesouro ali escondido, que se realmente descobrimos, devemos vender tudo, deixar tudo em segundo plano e vivermos em prol daquilo. Viva em prol do reino de Deus. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Mateus 6,33. E estas coisas que está dizendo ali, o que comer, o que beber, o que vestir, vos será acrescentado. E o que é o reino de Deus? Não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Busque a justiça de Deus. Vive em paz, a paz que excede todo entendimento. O Deus da paz está contigo. E tenha alegria. Não é alegria numa festa, não é alegria num casamento, não é alegria nos 15 anos, não é alegria numa conquista terrena. Isso tudo são momentos alegres, mas a alegria verdadeira, que não é passageira, que é eterna, somente em Cristo. Então viva nessa dimensão. Esse sim é o melhor e o verdadeiro tesouro, o reino dos céus, a salvação, a vida eterna através de Jesus. Se verdadeiramente entendemos isso, com certeza absoluta, viveremos melhor e de uma forma diferente. Se entendermos o valor do verdadeiro tesouro, vamos viver numa nova dimensão, uma mudança de mente, uma metanoia. O tempo que Deus permite que nós venhamos ter, nós vamos investir em coisas lícitas e edificantes e do reino. O dinheiro, a vida, tudo vai ser investido no reino de Deus. Seremos completos em Deus, independente de situações e circunstâncias. O seu tesouro maior deve estar, a sua alegria maior em Deus, em Jesus, no reino. Não pense que você será feliz e completo com um sonho realizado ou com uma conquista. Também não viva, em contrapartida, triste, cabisbaixo, desanimado com um acontecimento ruim que te aconteceu, que te afligiu. Se você entender, né, o Senhor é o meu pastor, Salmo 23, versículo 1, de nada terei falta e nada me faltará. Se verdadeiramente o Senhor manda, os servos obedecem. Se o Senhor for o nosso pastor, o pastor cuida, aí sim, de nada teremos falta. De nada, porque Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso pastor e Ele é o nosso tudo. Então não teremos falta de mais nada. Então deixa Deus te guiar, deixa Deus cuidar de você. Nosso maior tesouro vai ser o reino dos céus. É muito interessante. Estamos aqui, o quê? Que falamos e a palavra de Deus fala de passagem. Somos de outro reino, somos peregrinos. O que é peregrino? É um indivíduo andante. O que é peregrino? Que viaja por terras distantes. O que é peregrino? Que não é nativo, né? Que não é nativo aqui, é dessa terra, mas que é estrangeiro de outro local. Nós somos estrangeiros, não somos dessa terra, não somos desse mundo, somos do reino dos céus, do reino eterno, no reino de Deus. E somos forasteiros. O que é forasteiro? Que é estranho à terra onde se encontra, que é de fora, não é daqui, né? Somos estranhos desse mundo, não somos nativos daqui. Essa terra aqui, esse sistema, esse mundo corrompido, ele jaz do maligno, mas nós somos do reino eterno, do reino celestial, da glória eterna, em nome de Jesus, amém?
Então, esse daqui é a parábola do tesouro escondido. Se encontramos esse tesouro, devemos viver em prol dele, entendermos que tesouro é esse, entendermos que não somos desse mundo. Amém? Vamos para a segunda parábola, versículo 45 e 46, Mateus 13, 45 e 46, parábola do negociante de pérolas. Diz assim: o reino dos céus é também semelhante a um homem que negocia e procura boas pérolas. Quando encontrou uma pérola de grande valor, ele foi e vendeu tudo o que tinha e comprou a pérola. Semelhante, né? Aqui observamos uma pessoa que... Só que tem uma diferença que a gente vai ver. Ela sempre está à procura de bons negócios. Na primeiro, ele não estava à procura. Ele encontrou ali no terreno um tesouro escondido. Nesse aqui, é um negociante. Está sempre à procura de bons negócios. Muitas vezes, somos nós nesse mundo, né? Como assim? Queremos um bom emprego, queremos uma boa casa, queremos uma boa família, queremos um bom cônjuge, né, para vivermos a vida eterna. Nada errado nisso. Queremos bons filhos, bons amigos, bons hobbies, boas viagens. Estamos sempre à procura de boas coisas. O comerciante estava ali, sempre negociando boas pérolas. Mas, quando ele encontra a pérola de grande valor, quando nós encontramos o que verdadeiramente tem valor, uma pérola que excede tudo isso que nós falamos, pessoas, casa, bem material, quando encontramos isso, ele vende, essa pessoa que vende, o que ele fez, aquele negociante? O que nós devemos fazer? Vendeu tudo o que tinha e em prol daquela pérola, daquele valor inestimável. É o que nós devemos fazer. Aprenda com a Bíblia, né? Eu sei que na prática não é tão fácil assim, mas aplique isso na sua vida. Aplique isso. Assim devemos ser em relação ao reino de Deus. Quando encontramos a salvação, a vida eterna, Jesus Cristo, o reino dos céus, devemos deixar tudo pelo que realmente tem valor. A sua vida eterna, a sua eternidade ao lado de Deus, isso é o verdadeiro valor. Nessa terra, seja o melhor homem, a melhor mulher, seja o melhor marido, a melhor esposa, seja o melhor filho, seja o melhor servo de Deus. Seja, faça, amém. Mas o foco, prossiga para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Prossiga para o alvo, que é a salvação, que é a vida eterna, que é Cristo. Então aqui as duas parábolas são parecidas, mas com algumas diferenças, né? A primeira, a pessoa não esperava encontrar, mas achou um tesouro escondido. Na segunda, o comerciante tinha o propósito de encontrar boas pérolas. E quando ele encontra a verdadeira pérola, o verdadeiro valor da vida, o verdadeiro encontro com Jesus Cristo, ele deixa tudo e vive em prol daquilo. Amém? Então, você que está aqui de corpo presente, esteja de alma, espírito e mente também. Vamos refletir aqui. A verdade e o foco das duas parábolas é o mesmo. O reino de Deus é o bem supremo, é o nosso maior tesouro. O tesouro é tudo quando Jesus Cristo nos dá. Nossa transformação, a sua imagem e semelhança, nos transforma em verdadeiramente filhos de Deus. Esse é o evangelho real. Eu vou pedir para quem quer conversar, pode conversar lá fora, em nome de Jesus, de verdade. Agora, quem está aqui, atenção aqui, a palavra de Deus não é a mim, é a palavra de Deus. Amém? Quem quer conversar, de coração, pode ir lá fora, não fique aqui dentro, porque senão atrapalha aos de fora, a mim e a palavra de Deus. Vamos lá. Esse evangelho real, isso que Cristo nos dá, excede infinitamente ao que nós podemos alcançar. Tudo que você possa alcançar nesse mundo, Jesus Cristo, Ele excede, é mais maravilhoso, é mais lindo, é mais real do que qualquer coisa nesse mundo. Nós devemos ansiar por Jesus Cristo, devemos temer a Jesus Cristo, devemos tremer na presença de Deus, devemos ter reverência, devemos amar, como nós louvamos aqui. Ele vai voltar como uma noiva adornada. Será que estamos aqui nessa noite? Nosso coração, nossa alma? Não adianta cantar da boca para fora, temos que viver, e viver do coração, e viver na prática aqui, e viver só os Jesus Cristo que são do coração. Eu só estou
citando, mas no seu íntimo, a sua motivação, o seu interior é Jesus Cristo, que sabe de tudo e de todos aqui. Terceira parábola. Primeira, tesouro escondido, que aquela pessoa encontra, deixa tudo, pessoas, bens, tudo, para seguir o reino de Deus. Segunda, negociante que sempre quer alcançar coisas boas, quando encontra a verdadeira coisa boa, o reino de Deus, ele deixa todas as outras pérolas para viver o reino de Deus, sua justiça, seu amor, seus princípios e cumprir. Terceira parábola, preste atenção, 47 ao 50, a parábola da rede. O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que foi lançada, preste atenção, ao mar e apanhou peixes de todas as espécies. E quando já estava cheia aquela rede, os pescadores arrastaram para a praia e, assentados, escolheram os bons para os cestos e jogaram fora os peixes ruins. Assim será no fim dos tempos. Os anjos de Deus sairão por essa terra, separarão os maus dentre os justos e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Aqui descreve novamente a separação de dois grupos de pessoas no dia do juízo, no fim dos tempos. Dois grupos. Peixes bons, eles botavam nos cestos. Peixes ruins, lançava fora. Joio do trigo. Trigo bom ia para o cesto. Joio ia ser lançado no fogo. E assim vai ser feito nessa terra. Os anjos do Senhor. Não é a história da carochinha, não é lenda, não é fábula, não é conto. É a palavra de Deus, é a verdade. Mais real do que esse corpo que você está vendo. Mais real do que essa voz que você está ouvindo. É o reino de Deus, ele é real. Não vivemos pelo que vemos, mas o cristão tem que viver pelo que crê. Viver pela fé. A fé é a certeza daquilo que se espera, a convicção daquilo que você não vê. Devemos ver com os olhos espirituais, não com os olhos físicos. E vai ser lançado os justos para o reino de Deus, os injustos, infelizmente, para o lago de fogo, para o inferno. Não foi criado para isso, foi para os anjos e seus demônios, mas todos já estão condenados. Mas aqueles que creem, como foi falado aqui nos adolescentes, João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, seu único Filho, para que todo aquele que nele crê. Se você crê, não perece, tem a vida eterna. Mas se cremos, temos que ter atitudes, boas obras também. Boas obras não salvam ninguém, mas o salvo produz boas obras. Igreja, via o culto, não salva ninguém, mas o salvo vem à igreja, ama estar na presença de Deus e na comunhão dos santos. Então devemos entender isso. A rede aqui não se tratava de uma tarrafinha, né? Aqui se pesca com tarrafa, né? Não era uma tarrafa grande apenas, mas aqui era uma rede grande que ia de uma ponta a outra assim, que aí muitas pessoas recolhiam grande acúmulo de peixes. E aí vinha todo tipo, vinha bom, vinha ruim, vinha útil, vinha inútil, vinha pequenininho, vinha grandão, vinha peixe de comer, peixe que não era de comer. Então essa parábola aqui, Jesus está ilustrando o juízo que haverá no fim dos tempos. O juízo que haverá para todo o ser que respira, para todo homem, para toda mulher, para todo aquele que tem consciência, jovem, adulto, vai vir esse juízo. A rede de Deus, ela pode recolher aqui muitos, até todos, mas cada um será selecionado, será separado no dia da colheita, no dia que está separado. O evangelho pode atrair de diversas formas, de luz, de escuro, de claro, de música, de palavra. O evangelho pode atrair de diversas formas, mas muitas delas vêm por motivações erradas. Algumas não são espiritualmente motivadas, mas seus próprios interesses, suas próprias vontades, né? Querer conhecer alguém, ou querer estar ali em algum ambiente legal, que diz que vai para o céu, então eu estou num ambiente legal e também estou indo para o céu. São várias motivações que existem, mas devemos entender a motivação correta, servir a Deus, seguir a Deus, adorar em espírito a verdade. João 4, Deus está à procura de verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Não apenas de corpo presente, mas em espírito, de alma, de espírito. Não apenas de uma forma falsa, mas uma forma verdadeira. Então, a parábola ilustra os efeitos da pregação do evangelho no mundo, ou seja,
o evangelho, a palavra, é semeada, né? É lançada a todos. E aí vem um monte, vem vários peixes, né? Vem várias pessoas. Algumas pessoas aceitam a mensagem e assim desenvolvem uma fé autêntica, verdadeira, genuína, tornando-se verdadeiramente discípulos de Jesus Cristo, legítimos. Alguns, amém. E outros que vêm na rede também, infelizmente, a palavra não gera fruto, não frutifica, né? Fica ali no meio dos espinhos, no meio das pedras, ou então vem ali o inimigo e toma a palavra. Então, essa rede, que é a palavra de Deus, que é o evangelho, atrai muitos. Mas será que nós estamos sendo verdadeiramente discípulos, seguidor de Cristo, parecido com Cristo, ou apenas somos mais um no meio da multidão? Tinha uma multidão que ia atrás de Jesus, mas tinha os verdadeiros discípulos. Discípulo é diferente de multidão. Discípulo está por quem ele é. Multidão está porque ele pode fazer. Discípulo está porque ele entende quem é o mestre. Multidão está para ver o que vai acontecer. Então devemos ser discípulos de Jesus. Então a mensagem dessa palavra, dessa parábola, não é muito diferente da de semana passada, do joio e do trigo. É o resultado final, o julgamento, a separação entre os bons e os maus, os justos e injustos, os filhos de Deus e os filhos do inferno. No fim, os anjos separarão os justos e os injustos, e cada um terá um destino diferente. Último slide, pode passar, para nós resumirmos o que foi falado aqui. Quando descobrirmos as duas primeiras parábolas, o verdadeiro tesouro devemos viver em prol dele, do reino dos céus, da sua justiça, de cumprir o ID, de seguir Jesus, da eternidade, da salvação. Viva em prol disso. Invista o tempo que Deus permite você ter, os recursos que Deus permite você ter, a sua saúde. Invista no reino de Deus, em nome de Jesus. O verdadeiro tesouro não é esse mundo, e sim o reino de Deus, Jesus Cristo e a salvação. E aí, no fim dos tempos, serão separados, como o joio e o trigo, como peixes, bons e ruins, assim será separado o justo e injusto. Então, viva o reino de Deus, viva para o reino de Deus. E no fim, se nós vivermos isso, para o reino de Deus, nós vamos alcançar o alvo, que eu creio que é de todos que está aqui, o destino eterno, o objetivo, a vida eterna. Então, se nós cumprirmos as duas primeiras parábolas, do tesouro escondido e da pérola, a terceira vai ser uma consequência para o reino de Deus. Se não cumprirmos, a terceira será uma consequência para o que não é o reino de Deus. E para nós encerrarmos, queria que você abrisse aí sua Bíblia, Apocalipse, capítulo 21. Aqui fala do novo céu, da nova terra, da nova Jerusalém. Preste atenção aqui. Preste atenção todos, em nome de Jesus. Apocalipse, capítulo 21. Nós vamos ler do versículo 22 até pararmos ali no capítulo 22, versículo 4. Diz assim, Apocalipse, o último livro da Bíblia, capítulo 21, versículo 22. João, tendo a visão, não vi nenhum santuário na cidade. Não tinha igreja na Nova Jerusalém. Por quê? Porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro vivo. Versículo 23, a cidade, a Nova Jerusalém, a nossa eternidade, não precisa do sol nem da lua para lhe dar claridade, pois a glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro de Deus é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz, e os reinos da terra lhe trazem a sua glória. Os seus portões jamais se fecharão de dia, pois nela não haverá noite, e lhe trarão glória e honra às nações. Agora preste atenção, versículo 27. Nela, nessa cidade santa, Nova Jerusalém, eternidade, não entrará nada que seja impuro, nem o que pratica abominações e mentira,
mas somente os escritos no livro da vida do Cordeiro. Continua, Apocalipse 22:1. Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da praça da cidade, e de um e de outro lado do rio está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os meus servos o adorarão, contemplarão a sua face, e na sua testa terão gravado o nome dele. Então já não haverá noite, e não precisarão de luz, de lamparina, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão para todo o sempre. Glória a Deus, é para lá que nós vamos, é para lá que nós estamos caminhando, e o que temos feito nessa terra para alcançarmos essa cidade maravilhosa, a glória de Deus, o reino de Deus, a eternidade. Reflita nisso nessa noite e na sua vida, em nome de Jesus. Viva de uma forma diferente, viva com uma mudança de mente, viva com uma mudança de atitude, viva em prol do reino de Deus. Deixe tudo que é impuro, deixe toda lascívia, toda impureza, tudo que não é santo, tudo que é profano, deixe em nome de Jesus. Viva em prol do reino, da santidade de Jesus Cristo, da salvação.